Hoje, 25 de setembro de 2024. E o encontro de hoje é o de número 191. 191 encontros. E está no 191 porque nós paramos na pandemia, senão estaríamos muito mais, né? Graças a Deus, nesse período nós tivemos um bom aprendizado. Mas elevando o nosso pensamento a Jesus. Mestre, mais uma vez, temos que te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, de caminharmos um pouco mais nos ensinamentos que deixaste, a fim de que possa brilhar um pouco mais também a luz dos caminhos que percorremos. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade. Obrigado por permitir a esses amigos espirituais que nos assistem, que nos ajudam, que nos inspiram. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a vocês também, queridos irmãos, por toda essa acolhida. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós paramos no encontro passado num slide após este, mas vamos reiniciar para termos um melhor posicionamento na continuidade. Ok? Recordando a era cristã. A era cristã deu início à educação do Espírito. A partir de princípios como ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Amai os vossos inimigos, a cada um segundo suas obras. Pedi e obtereis. O que disse Jesus? O que disse Jesus? Que é necessário despertar na consciência meios de alavancar o progresso espiritual. Ou seja, a consciência deve estar em ressonância com as leis divinas. E quando a consciência está em ressonância com as leis divinas, qual é a primeira ajuda que você recebe no planejamento reencarnatório que praticaste? Qual é a primeira ajuda? É a ajuda espiritual, né? Sim, e essa primeira ajuda vem de quem? De Deus, claro. Sim, perfeitamente, Deus de tudo. Mas, em tratando-se de uma ajuda em especial, ela chega por onde? Para você, no teu caminhar. Você fez um planejamento, você fez um fato do Espírito. O nosso anjo, da guarda, o nosso mentor. O guia espiritual. Vem para nos Porque ajudar. você está numa boa sintonia, então ele tem meios de chegar até a mim para me ajudar. Sim, e de que forma? O que ele faz? O que ele te relembra? Ele exalta a minha consciência, né? Sim, mas o que ele lembra em você? Quando você fez eu tenho um compromisso. Eu fiz eu me comprometi, né? Antes de nascer, para seguir a minha missão aqui. Sim, mas e o que ele vai lembrar a você? O que está ligado diretamente à tua personalidade? A personalidade que você está hospedada. Reencarnatório. Consciência. Peraí. Fato do Espírito. E que o fato do Espírito serve de base para quê? A memória existencial. Memória existencial. A memória existencial que está ligada diretamente à personalidade. Certo? A memória contínua ao Espírito. Então, o guia espiritual tem facilidade de te lembrar os quesitos que estão gravados na memória existencial que está ligada diretamente à personalidade, porque a tua sintonia é boa, ressonância com as leis divinas, e então ele tem facilidade, tem acesso
né? Quando você está numa outra frequência, numa frequência negativa, ruim, má, você bloqueia essa ajuda. Então vejam a importância de estarmos em ressonância com as leis divinas. Em ressonância com as leis divinas é você estar bem, pensando positivo, desejando coisas boas, trilhando bons caminhos, né? Por aí o caminho. Então, por isso, a educação do Espírito, a era cristã deu início à educação do Espírito. E é importante essa educação do Espírito, porque ela também, ela nos ensina a nos amar, a nós mesmos. Perfeitamente, mas perfeitamente. Se você está numa boa ressonância, você está amando a você mesmo. E aí você tem condição de amar outras pessoas. Perfeitamente, é isso mesmo. Tá? A graça está. A graça está. Porque se você não se ama, quando você diz que ama o outro, é uma mentira. Porque você só dá o que tem. Se você não ama você mesma, como é que você diz que ama o outro? Não é? Há uma mentira nisso aí. Você pode gostar do outro, agradar o outro, mas você não ama se você não ama a si mesma. É verdade. Só se dá o que tem. Passaste pela rua, ali tem um mendigo. Ele te pede uma moeda. Você mete a mão no bolso, não tem, você não vai dar. Mas se você tem, você dá. Sim. Então você só dá o que tem. É por aí. Consciência é pensamento íntimo de avaliação. Se a tua consciência está bem, ótimo. Se a tua consciência não está bem, as tuas avaliações serão todas precárias. Não terão um bom valor. Não serão boas. Enfim, tudo que você for tentar fazer um diagnóstico não será da melhor qualidade. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E se ele é um pensamento íntimo, é por ele que vão passar todos os outros pensamentos. Ele avalia. Vou dizer isso para graça ou não vou dizer isso para graça? E aí a consciência libera. Não diga isso porque ela não vai gostar. Aí eu não digo. Esse pensamento íntimo, ele tem que ser bom. Se ele estiver em ressonância com as leis divinas, evidentemente ele será da melhor qualidade. Não diga isso para graça porque vai ser desagradável. Aí eu não digo. Mas se eu estou com os pensamentos atribulados, né? Aí eu vou. Aí é problemático. Então, estar em ressonância com as leis divinas é um ponto essencial para que nós possamos dar boas soluções a tudo que nos chega. Até mesmo para ajudar. A tudo que nos chega. Ajudar uma pessoa a se retroceder de um erro. Se a gente estiver bem intimamente, a gente ajuda a pessoa sem ferir, sem machucar. Perfeito. Mas é isso. É isso. Níveis da consciência. Os principais. Conhece aquele moço, né? Esse moço é importante. O problema do ser, do destino e da dor. Sobre a enciclopédia esse livro. Enciclopédia. A maior potência da alma, qual é? A vontade. Segundo Leon Denis, realmente. É com a vontade que você movimenta o teu livre-arbítrio. Consciência física, intelectual e espiritual. Vamos ver o que fala Leon Denis desses níveis de consciência. Quaresma, quando a gente fala, né, da consciência, a gente lembra que a gente tem que ter, como é que eles chamam, emocional, inteligência emocional. E nem todos estão preparados para escutar determinadas coisas,
algum tipo de... Então, a inteligência emocional, você saber se movimentar e lidar sem ser agressivo, fazer com que aquilo alcance a pessoa de uma forma que a pessoa consiga absorver, aceitar. A inteligência emocional é sempre você tentando amenizar, apaziguar da melhor forma. É por isso que eu não sei se eu estou raciocinando direito. Estou ligando a consciência com essa inteligência emocional. A maioria não tem inteligência emocional. Pois é, não, mas a inteligência, a emoção, ainda é uma característica de espíritos inferiores. Não, você não entendeu. Atitudes que você tem que tomar, você tem que ver por exemplo, eu digo por mim, as minhas vivências na escola, eu tinha que saber como lidar com as situações sem trazer problema para quem quer que fosse. Sim, perfeito. Então aí está funcionando a minha consciência, como é que eu vou agir assim, de que maneira eu vou resolver isso. Então, aí quando a gente diz que a consciência é um pensamento avaliador, é por aí. Eu associei a essa, não é emoção de explodir, não é isso. É você agir praticamente com o coração. Sim. Não somente com Sim. o raciocínio. Aí quando você fala em inteligência emocional, eu não classificaria dessa forma, certo? Esse caso que você colocou, eu classificaria como, se é que é possível dizer assim, como uma experiência espiritual, porque aí é uma questão espiritual, né? A tua forma de agir, das tuas qualidades de sentimento, seria uma qualidade de sentimento. Como eu devo lidar com essa situação? Seria um processo de sentimentos. Como é que eu sinto isso para que eu possa lidar com essa situação? Certo? Quando você coloca inteligência emocional, que é o que falam muito por aí, certo? Porque a emoção, segundo, né, o que entendemos, a emoção ainda é algo muito humano, muito ligado à inferioridade. Então, se você age pela emoção, né, você está agindo por um momento, por uma situação que te criou um impacto, e você não pode ser impactada pelas situações. É porque a psicologia usa muito essa questão. Sim, eu sei. Usa o termo, né? Daniel Goleman cuida disso. Emocional. É uma coisa assim, você avalia se aquilo é cabível ou não. Pois é, mas está errado. Porque não é a emoção que tem, não é pela emoção que você tem que raciocinar. O termo está inadequado. Inadequado, não é pela emoção. Porque a emoção é uma coisa imediatista. É impulso, né? É impulso. Né? E quando você age pelo imediatismo, normalmente não está na melhor qualidade. Então é a palavra que está errada no lugar. Então seria consciência. Eu agir com a minha consciência. Eu vou avaliar aquilo que é necessário. Perfeitamente. Tanto é que a gente fala, né? Você tem um problema a ser resolvido? Não vá de imediato dar a solução. Para, pensa, reflete para ver. Porque quando você vai pelo imediatismo, pela emoção, você machuca. A Graça me xingou, eu pá! Foi pelo imediatismo. Não, por quê? Não, para. Por que a Graça me xingou? O que eu preciso fazer para isso não acontecer? Eu não vou deixar que a emoção tome e eu de imediato responda a ela com outra mais agressiva ainda. É por isso que a gente escuta assim, bateu, levou. Não, pois é, não é por aí. Não é por aí. E a emoção leva você a agir dessa maneira. Aí você entra no imediatismo, e o imediatismo você toma uma posição que não é uma posição espiritualizada, refletida, né? Não é da melhor qualidade.
Consciência física, a faculdade de concentrar as sensações externas. Consciência intelectual, desabrocham o sentimento e o juízo. Na multiplicidade e variedade de suas operações mentais, terá sempre consciência do que pensa e quer. Consciência moral ou espiritual. Do mundo, a faculdade de perceber os efeitos do mundo sensível exercer-se-á por modos mais elevados. Converter-se-á na possibilidade de sentir as vibrações do mundo moral, de discriminar suas causas e leis. É por aqui e é nessa consciência que nós deveremos permanecer. E para estar com essa consciência, o que precisa? O que nós vimos anteriormente, estar em ressonância com as leis de Deus. A consciência intelectual, ela pode existir e deve existir, mas anexada aqui, ela passa pelo crivo dessa, ok? Desabrocham o sentimento e o juízo na multiplicidade e variedade de suas operações mentais. Terá sempre consciência do que pensa e quer. Tudo bem, aí você joga esse manto, pronto, ela está da melhor qualidade. Esses são níveis, 3 níveis, digamos, principais. Não é? Existem aí os intermediários. Você está no principal ou no intermediário? Muito reflexivo. Não precisa responder. Ninguém precisa saber. Reencarnação e consciência. Olha, voltamos na consciência. E quem vai nos falar agora é Joana de Ângeles. Tem quem fale melhor para nós do que Joana? Pois é, então vamos ouvi-la. Você falou ainda há pouco dos psicólogos, daí a nossa psicóloga. Eu prefiro Joana. Não, esses que você falou, não quero não. A conquista lúcida da consciência abre espaços para o entendimento das leis que regem a vida, facultando o progresso do ser, que se entrega à tarefa de educação pessoal e, por consequência, da sociedade na qual se encontra situado. Não mais lhe atendem as aspirações, os conceitos utópicos e as afirmações pueris destituídas de razão, com os quais, no passado, se anestesiava o discernimento dos indivíduos e das massas. Vejam, a conquista lúcida da consciência abre espaços para o entendimento das leis que regem a vida. A conquista lúcida da consciência é o que nós estamos fazendo desde o nosso primeiro encontro, para entender melhor a vida, para o entendimento das leis que regem a vida. Porque as leis que regem a vida não é as leis que normalmente a gente encontra por aí. Ok? Ah, mas tem as leis do homem. Tem as leis do homem. E são leis que precisamos respeitar. E que temos que respeitar porque nós precisamos delas. Certo? Mas não são elas que regem a vida. Existem outras leis, que são as leis divinas, as quais você reveste as leis do homem para você mesmo. Foi o que Jesus falou, ok? né? Por isso, mas essa lei do homem está errada. Está errada, meu filho, mas você tem que segui-la. Porque se ela existe, é porque Deus permitiu. Então, dai a E César, você precisa. dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perfeitamente, daí.
Aí vem essa questão, que é uma questão importantíssima. O que existe, existe porque Deus permite. E se permite, você tem que respeitar. Não importa. Respeita. Ah, mas eu não gosto, não, acho que não está muito certo. Tudo bem, mas respeite. Você tem que cumprir conforme está aí. Você está vivendo aonde? No planeta Terra, na cidade do Rio de Janeiro. Então não importa, respeite o sinal. Ele está fechado, está vermelho, pare. Não, mas não vê ninguém, eu vou passar. Não passe. Independendo da hora e da situação que estamos vivendo, você poderá até fazê-lo por uma medida de prudência. Mas preste muita atenção. Não é a todo momento que você poderá fazê-lo. Para atender a tua prudência. Preste bem atenção. Não, mas isso está tudo errado, não pode. Está vendo o que ele está fazendo? Olha só que lei. O Congresso aprovou. Está aí. Conseguir isso. Está errado? Você acha? Tudo bem. Mas tem que seguir. Você não vive aqui no Rio de Janeiro, no planeta Terra, no Brasil? Então você tem que seguir. Respeite. Acabou. Se você não respeita a lei, o que é possível te acontecer? Porque nem sempre acontece aqui, né? Mas o que te é possível acontecer? Você vai ser punido, porque não respeitou a lei. Você vazou o sinal, foi embora. Você vai ter uma multa. Você bebeu, está dirigindo. Te pegaram, vai levar uma multa. Mas se você bebeu e está dirigindo e não te pegaram, você vai responder por isso? Só espiritualmente. Perfeitamente. Poderá não ser punida materialmente, mas espiritualmente será punida. Não tem dúvida alguma. É assim que funciona. Vai ser cobrado. Aí eu me faço lembrar de uma passagem com o nosso querido Inácio Ferreira, que ele atendeu lá no consultório dele, na espiritualidade, né? Um senhor que estava sendo processado, porque ele era um lenhador, né? E ele tinha não sei quantas motosserras, derrubou não sei quantas árvores, pintou e bordou, né? Então ele estava sendo punido, né? Mas ele foi ter uma consulta com o Inácio Ferreira, lá na espiritualidade. Muito bem. Aí, na consulta lá, aquela coisa toda, teve a consulta e tal, mas ele foi condenado pela justiça, lá no plano espiritual, a 200 anos de prisão. 200 anos de prisão. Aí me perguntaram assim, mas como ele vai ficar na prisão? Não. Ele vai trabalhar, ele vai reencarnar num lugar que propositalmente ele vai ter que plantar as árvores, vai cuidar da terra. Ele vai ficar aprisionado desta maneira, respondendo pelo que ele fez. Ele vai ter que fazer a reparação. Então, ele reencarna num lugar difícil, numa situação difícil, vai ter que trabalhar na terra e plantar. Mas uma encarnação não dura 200 anos, não tem problema não, ele reencarna de novo, até pagar a dívida. Ele foi condenado, e lá não demora muito tempo como aqui não, não tem audiência de custódia não, custódia não, vai pagar, e paga, não tem como fugir, é coisa séria. Então, você burlou a lei é humana, a lei é do homem, mas você tem que respeitar, porque você está aqui, e se essa lei te atinge, é porque você tem necessidade dela. Essa é a questão. Senão você não estaria vivendo em Júpiter ou outro lugar qualquer onde não tem essa lei. As pessoas têm que se conscientizar que tudo que acontece para cada um de nós é por causa da nossa necessidade de aperfeiçoamento, de aprimorar sentimentos. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Ah, mas eu entendo isso bem, mas tudo bem, mas não vou fazer assim não. Faltou com respeito. Você faltou com respeito às diretrizes da lei, do lugar que você está vivendo e que você tem que respeitar, porque você vive nesse lugar.
importante isso, né? É importante. Mas isso é difícil das pessoas entenderem. Aí eu estou pensando aqui, esses países, né, onde tem castas, né, onde a mulher tem que ficar submetida, né, aquele regime, cobrir o rosto, tem que obedecer ao marido. Que situação difícil. Pois é, mas se esse espírito reencarnou ali, é porque ele precisa daquilo. Ele tem que sofrer aquela submissão. É um aprendizado para ele. Embora ele se ache atormentado, estão me fazendo mal, mas é um aprendizado para ele. Ele tem que agradecer a Deus. Porque certamente esse espírito, se nascesse em outro lugar, estava fazendo misérias de repente, aprontando coisas enormes, desnecessárias e se comprometendo mais ainda. Então nasceu lá naquele lugar porque havia necessidade dessas guerras que estão acontecendo lá. E agora também no Líbano, né? Estão lá pelas suas necessidades. Você gostaria de ter nascido no Afeganistão? Falei isso para minha amiga, ela ficou, puxa, na Etiópia. Como você me odeia. Na Etiópia. Ainda bem que você já se livrou dessa, né? A coisa é séria. Então está aí. Eu acho, parece. A nossa necessidade da conquista lúcida da consciência. Então, eu acho os Médicos Sem Fronteira uns heróis. Se dedicam, né, a essas sociedades que estão realmente numa situação. Ele nasceu com essa missão. Isso é uma missão. Isso está no planejamento reencarnatório desses médicos. E eles que cumprem muito bem. Porque o merecimento vem depois. Tem coisas que no momento parecem angustiosas, né? Fortes demais, mas é um aprendizado incrível espiritual. E não tenha dúvida que depois vem a bonança. Com certeza. Então, está aí. Alguma dúvida? Olha só, cadê? Conceitos utópicos e afirmações pueris. É o que a gente tem visto mais, né? Tem que ter cuidado em analisar essas coisas. Isso é uma lei, isso é pueril, né? Isso é infantil demais. Né? É infantil demais? Mas você cumpre? Não precisa. Pois é, infantil está sendo tudo. E o respeito, onde é que está? Foi você que fez a lei? Não. Ela existe? Existe. Então cumpra. Respeite. Para mim, 3 palavras básicas. Por que eu tenho que respeitar? Porque essa lei existe, porque Deus permitiu que ela exista. Porque só acontece o que Deus permite. Acabou. Você não já ouviu falar no ditado popular que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba? Pois é, então aprenda essa. Simples, isso, simples. É que o ditado popular, as pessoas precisam começar a analisar os ditados populares. Pelo ditado popular dá para você refletir muito. Se não cai um fio de cabelo, que Deus não saiba, então imagina o resto. Então, 3 palavrinhas básicas: educação, respeito e obediência. Perfeitamente, você cumpre tudo isso? Infelizmente. Eu procuro, eu tento cumprir, mas às vezes eu entro num desvio. Ainda estamos nessa inferioridade, né? Mas a gente está procurando chegar lá. Com ela, a ideia de Deus e da sua justiça evolui, arrancando-o do antropoformismo a que esteve algemado pela ignorância, para uma realidade mais consentânea com a própria grandeza. Vê? A consciência. Os velhos tabus, como efeito, cedem lugar aos fatos que podem ser considerados e examinados pela investigação, produzindo amplas percepções de conteúdos que enriquecem a compreensão. Vejam tudo que estávamos falando.
Está aí, em simples palavras da nossa querida Joana. Com ela, a ideia de Deus e da sua justiça evolui. Tua consciência evoluiu, evidentemente você vai ver tudo mais perto das leis divinas. Aí isso. Os velhos tabus, como efeito, cedem lugar aos fatos que podem ser considerados e examinados pela investigação. Tudo aquilo que fazíamos no passado como indevido, quando a nossa consciência vai se aperfeiçoando, esse pensamento avaliador, a gente vai eliminando das nossas ações, do nosso comportamento, os nossos sentimentos vão evoluindo, passam a refletir mais luz. Aí você olha o perispírito da pessoa, está bem melhor, teu perispírito, né? Está com uma luzinha. Você lembra, alguns anos atrás, como ele estava escuro? Pois é. Porque o teu sentimento melhorou. Eu estava examinando o perispírito da Valéria, quando eu a conheci. Estava bravo, né? É, hoje eu já vejo ele um pouquinho mais luminoso. Não está muito ainda não, mas já está, né? Ela reconhece isso, ela não se acanha que eu fale não, por isso que eu estou falando dela, do perispírito dela. De luz. Não, mas ela sabe. Quando eu comecei a conhecer o Quaresma, eu tive que uma bronca dele daquelas. Eu mesmo me olho, eu me sinto melhor hoje do que há alguns anos atrás. Né? Determinados sentimentos, eu sei que eu melhorei, graças a Deus. Eu também, principalmente no perdão. Então, isso não é bom? Eu aprendi a perdoar, coisa que eu não Isso não te faz feliz? Sim, sim. Não te dá um relaxamento de felicidade? Sim, não é? Sim, é muito bom a gente estar com o coração limpo. É uma felicidade proporcional, né? Não é aquela. Não, a gente está com o coração limpo, sem mágoas, é muito Não é? Não é? É. Você vive tranquila. Sim. Quer dizer, essas coisas não te pesam, não te intoxicam. É. Porque você sabe que elas podem acontecer. Sim. E porque elas acontecem, então você assume como uma coisa normal. É. Que é possível, não é uma coisa que esteja te afrontando. Olha, Não é? eu tive uma experiência hoje muito interessante, comigo mesmo, né? Eu estava ajeitando a casa, eu peguei o chinelo, botei em cima de uma cadeira e botei o tapete em cima. Menino, desesperada, pedi 15 minutos procurando o chinelo, já estava xingando o chinelo, com raiva do chinelo, eu disse que arrebentou o chinelo, que estava me irritando. Aí depois, quando eu achei, disse assim, o que tu te irritas? Olha a palhaçada, você não prestou atenção no que você fez, por culpa tem chinelo. Eu já estava Coitado do chinelo, né? Aí eu disse assim, olha, grava essa atitude, para que você aprenda a ter mais atenção e aprenda a dominar aquilo que te irrita. É isso. Perfeitamente. Entendeu? É por aí. Exatamente. Uma besteira, né? Mas a gente, com as besteiras, a gente vai vendo as nossas atitudes e a gente vai reformulando isso. Perfeitamente. Modificando. Ainda é produto da nossa ignorância. Sim, exatamente. Veja como nós ainda estamos, né? Nós somos muito pequeninos, temos que aprender bastante. Não podemos perder a oportunidade do aprendizado. De jeito nenhum. Tarefa. Oi? Retorna aquele slide anterior. Isso aí. No segundo parágrafo, né? Esse aqui? Isso aí, né? Se achar conveniente, você pode suprimir aquele O. Os velhos tabus, ali, o texto original é com efeito e não como efeito. O texto original os velhos tabus com efeito, não com efeito. Entendeu? Português. Porque a lei é uma locução adverbial, né? Quer dizer assim, os velhos tabus efetivamente cedem lugar aos fatos que podem ser considerados e examinados pela investigação, né? Na hora de fazer o negócio ali,
colocou aquela conjunção ali como, que não existe. Porque se fosse como ali, seriam os velhos tabus como efeitos, e não como efeito, entendeu? Só um detalhezinho, né? Se puder suprimir o ozinho, o como, tá vendo? Ó, os velhos tabus com efeito, né? Ali, ó, não é com efeito, é com efeito. Tira o ó do com. É, só isso aí, entendeu? Quando você tiver, depois puder, quando for reapresentar isso aí, você elidir aquele ozinho ali. Que o texto mesmo do livro está com efeito, não com efeito, entendeu? Ou não entendeu? Peraí, você diz para tirar? Não. É só tirar o ó do como. Só isso. Não é com efeito, é com efeito. Com efeito. Entendeu? Os velhos tabus com efeito cedem lugar aos fatos que podem ser considerados. Sim, mas por que será que Joana colocou? Não, eu duvido muito que Joana tenha colocado como efeito. Pode até procurar o livro. Sim, eu estou te entendendo. Pode ter batido errado nisso. Eu acho que foi erro de. Ou se está assim, exatamente assim no livro, é que eu ouvi um cochilo tipográfico. Entendeu? Sim, eu estou te entendendo. Porque se fosse como, seria assim, os velhos tabus como efeitos e não como efeito. Sim, mas por que não pode ser com efeito? Como efeito? Como efeito numa ordem de grandeza, em tudo. Mas aí teria que estar no plural. O efeitos teria que estar no plural, concordando com os velhos tabus. Sim, você diz que então teria que ser os velhos tabus como efeitos. Isso, é isso aí. Aí faria sentido. Efetivamente. Aí faria sentido. Mas com uma outra conotação, diferente daquela conferida com efeito. Mas se eu disser assim, vou procurar te explorar um pouco mais. Sim. Professor de português. Ele é professor. Pois é, então vamos explorar um pouco mais. Se eu disser assim, determinadas ações que eu tinha atuam hoje na minha movimentação como efeito. Seria impróprio. Estaria errado? Mas se colocação, fosse um todo uma ordem de grandeza. Mas a colocação correta, né? Seria como efeitos, não como, entendeu? Seria como Tira o efeitos. ó, bota o S. Eu sei porque são velhos tabus está no plural, então o efeito Isso, está no no plural. Mas se eu admitir como ordem de grandeza, eu não escreveria dessa forma, né? Se fosse assim um texto, vamos dizer, poético, em que a liberdade, né, ela é maior, até faz um texto que prima, eu estou te entendendo. prima pela clareza, pela correção, como o de Joana, né? Eu acredito que aqui está dessa forma, porque todos eles, na sua ordem de grandeza, no somatório, eles atuam como efeito, no somatório. Isso eu estou entendendo dessa forma. Sim. Não sei se está correto na língua portuguesa, ok? Mas eu entendi dessa forma. Tá Os certo. velhos tabus, todos eles, todos juntos, né? Juntos, como efeito, eles cedem lugar aos fatos, mas todos juntos, como efeito, eles tornam um efeito, todos juntos tornam-se um efeito. Né? E aí, então, empurram, cedem lugar aos fatos que podem ser considerados e examinados pela investigação. Examinando o parágrafo como um todo, me pareceu... Porque, por exemplo, os sentimentos que a graça está tendo hoje, não é? Os sentimentos que ela está tendo hoje, né? É um somatório dos tabus que ela armazenou ao longo do tempo. Então mexeram com os sentimentos dela, mas todo esse somatório. Sim. Eu estou tentando chegar dessa maneira. Sim. Não sei se está correto na língua portuguesa. Entendi. Eu vejo assim, como consequência
Os velhos tabus, como consequência. Como consequência, somatório. É bem isso. O somatório. Tô entendendo. O somatório criou um único efeito pernicioso, sem vergonha, safado, que estão atuando hoje no sentimento da graça. Estou vendo por esse lado. Eu tô entendendo dessa forma. Estou vendo pelos dois lados. É. Como ele está Efetivamente. dizendo e como está colocado ali. Estou vendo pelos dois lados. É. Mas eu estou entendendo, Jaime. E quando eu li, né? Quando eu li e eu vi, me pareceu melhor formulado, né? O texto, como se aquilo ali fosse com efeito, uma locução adverbial, significando efetivamente, né? Os velhos tabus, efetivamente, cedem lugar aos fatos que podem ser considerados examinados pela investigação. Mas eu não tenho como saber, né? Realmente penetrar o pensamento da autora, né? Uhum. Eu não sei se houve realmente um erro tipográfico ou não, né? Mas eu estou te entendendo. Como soou, né? Perfeito. Aos meus ouvidos, né? Muito bem. Quando você tiver suas questões, por favor, coloque antes. Não, porque ajuda a gente a dialogar e a ter posições, né? Cristina, Não deixe de colocar, não, ok? Muito bem. Mas vamos em frente, ok? Daí, tudo bem? Alguém quer dizer alguma coisa? não, tá tudo Não, eu falei do teu sentimento, tá tudo certo, é isso mesmo que eu falei. Graças a Deus estão bem melhores. Não, mas sim, sofreu interferência dos velhos tabus ou não? Ah, sim. Bom, quem disser que não, vou dizer que está mentindo. Bem É interessante, Emael, que muitas pessoas, em outros segmentos religiosos, ainda estão presas a uma noção da divindade antropomórfica. Ah, sim, com certeza. Mas o Criador é, né, num ponto Com maior. certeza. Aí você encontra isso na rua. Deus é fiel. Sim. Não vamos nem falar nisso, né? Melhor não falar, né? Pela madrugada, né? Atribuir uma palavra dessa que nós usamos, que tem muito mais do que isso, né? Pior que isso, né? Pior que isso. Há quem aceite aquela citação do Antigo Testamento e Deus se arrependeu, né? Também. E Deus se arrependeu. Pois é. De perfeito homem. Então, o antropoformismo está aí. É um problema, mas ainda é assim, né? Sim. Mas vai melhorar. Vai. Quando você estiver em Júpiter, você não vai ver mais nada disso. Para mim é Marte mesmo, tá bom? Ainda recordando, vamos ao livro dos Espíritos. O objetivo da encarnação dos Espíritos. Isso é bem simples para nós, não? É bem simples para você? Não é não. É? Ah, então tá certo. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Tem mais. Mas escuta, Misericórdia dele, né? escuta uma coisa. Antes de você ser espírito, você encarnou? Antes de você ser espírito, você encarnou? Eu acho que não. Mas nós não passamos em todos os reinos? Hã? Nós não tivemos vida em todos os reinos? Então eu estou perguntando, você encarnou antes de ser espírito? Não, é princípio inteligente e evolução. Antes de ser espírito, você encarnou? Nós somos gnomos. Assume como encarnar Só o nominal. está ligado a um corpo material, a um corpo físico. Você encarnou antes de ser espírito? Sim. Eu acho que você foi uma lebre, um cachorrinho. Você não estava encarnado? Sim. Não, então não era um corpo físico. Ok? Nós precisamos começar a aprofundar esses termos. Nós temos obrigação de aprofundar. Quando eu era um princípio espiritual,
um princípio inteligente, né? Como fala a codificação, eu estava encarnado, eu encarnei numa ameba, mas ali eu ainda não era um discípulo, ali eu era um átomo, não sei o que eu era. Não era um espírito, né? Não era um princípio não era espiritualizado, né? Mas era um espírito. Isso aí. Mas eu já encarnava. Né? Encarnei no reino animal, uma porção de vezes. Não? Mas não era um espírito ainda. E por isso eu perguntei. Quando você não era espírito, você não encarnou? Então sou eu que não estou sabendo entender. É princípio. Finalidade da reencarnação. Ali é encarnação. Aqui é re. Melhoramento progressivo da humanidade. Muita diferença. Sim. Porque o livro dos Espíritos foi feito e calculado para a nossa humanidade. Ok? Mas você, com o aprendizado e ao longo do período que vai sendo desenvolvido, e nós estamos para colocar um pé na regeneração, a gente tem que procurar um aprofundamento. São coisas que vão vindo, vão passar no tempo. Então, quando fala aqui em encarnação, está falando para nós espíritos. Mas você, antes de ser espírito, você também encarnou como princípio espiritual. Sim, eu posso dizer então que eu já fui Porque vegetal. o teu desenvolvimento se fez assim. Tá, então, mesmo no reino vegetal, ainda assim, encarnação. Ali está um princípio em desenvolvimento. Tem planta que come inseto. É carnívora, Carnívora. Você passou por essa Eu fase? gostaria de Finalidade da reencarnação, melhoramento progressivo da humanidade. Por isso nós estamos reencarnados. Pela nossa necessidade. Necessidade do quê? de reeducar o espírito. Isso, de dissipar a ignorância, né? Consumindo aprendizados. 330A. A reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte da vida corporal. A reencarnação, observe o detalhe, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual. Quando você era um princípio inteligente, você não estava na vida espiritual? Ou não? Não. Como é? A gente Você estava na vida espiritual. Você era um princípio inteligente. Você estava na vida mas espiritual. ainda não tinha. Ou não? Considerando o nosso vocabulário. Considerando o nosso vocabulário. A gente só não tinha as responsabilidades que a gente tem agora. Não, porque você ainda não era um espírito. Mas você estava na vida espiritual, tanto é que você reencarnou num animal. Você ocupou um corpo físico. Você reencarnou. Você saiu daquele jacaré, passou por um cachorro. Saiu do dinossauro. Eu acho que eu fui aquele dinossauro, porque eu gosto tanto de dinossauro. Até que você chegou aquele macaco. De repente eu fui. Que é mais próximo do homem, o chimpanzé. Agora esse princípio inteligente aqui está no chimpanzé. Vamos pegar esse princípio e levar para aquele mundo para que seja transformado no espírito. O que acontece lá, ninguém sabe. E nem sabe onde fica esse mundo. Ainda não sabemos. Não temos a mínima noção do que acontece. Mas sabemos que quando chega uma fase do mundo animal, como nós consideramos, é levado para esse mundo, onde ali é transformado em espírito. Aí o que acontece contigo? Você passa a fazer o quê? Nós vimos aqui. Você passa a ser o quê? Elemental. Um elemental. Que ainda não reencarna na humanidade. Está próximo dela. Essa humanidade que nós conhecemos aqui, que se levar profundamente no termo humanidade, passa a ser outra coisa. Né? Mas é assim considerado por nós, humanidade. Ok? Nós precisamos começar a pegar
o que está aqui no Livro dos Espíritos e procurar aprofundamentos. Sabe por quê? Porque essa é a base no mundo de regeneração. Lá, isso tudo vai ser aprofundado, não vai ficar só aí, não. Mas a gente já pode começar a visualizar alguma coisa pelos conhecimentos que nós adquirimos. — 258, ainda no Livro dos Espíritos. No estado errante. Você está no estado errante ou no estado consertante? Eu estou no consertante. Errante é porque vai e volta, vai e volta. E antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Preste atenção na evangelização de espíritos que nós já vimos. Aqueles que estão há mais tempo conosco já viram. O espírito tem consciência e previsão das coisas que vão lhe acontecer durante a vida? Tem ou não tem? Acho que algumas coisas ele tem sim. Sim, por causa da Tem sim, tem sim. Tem sim. De algumas coisas, como ela falou, nem de tudo. Nem de tudo, mas tem sim. Vamos ver a resposta. Vamos ver. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Está aqui. E nesse gênero de provas que deseja sofrer, como é feito? Como é feito? Nós já estudamos isso. Aqueles que estão com a gente conosco desde o início já sabem disso. Como é feito? Tudo resolvendo no planejamento, reclama fato do espírito. Fato do espírito. Vai acessar a memória contínua para você fazer um planejamento de acordo, para ter uma memória existencial de acordo com aquilo que você precisa melhorar. Perfeito. De acordo com o teu nível espiritual. Só é plotado no fato do espírito aquilo que você é capaz de solucionar. Ok? Por que você reclama tanto? Porque eu não sou pode. inferior. Não pode. Não pode. Porque só partiu no teu planejamento aquilo que te é possível resolver. Então as pessoas reclamam impropriamente, de maneira errônea, ou porque partiram para passos completamente errados. O Quaresma, mas nem todos têm o livre-arbítrio de escolha, né? Não, nem todos. Não, nem todos. Nem todos. Por exemplo, uma reencarnação compulsória. E também tem aquelas reencarnações padrão, que não são individualizadas. Não é compulsória, mas ela é padrão. E o espírito vai fazer aquele tipo de coisa que há uma programação feita espiritualmente para ele. Mas ele não passa por uma compulsória porque não há essa necessidade. Mas ainda assim, é porque ele é capaz de resolver. Porque Deus não dá o fardo mais pesado para ninguém. É o ditado popular. Como é que o ditado popular funciona? Deus não dá o fardo mais pesado para ninguém. Viu? Quando as pessoas começam a reclamar, isso não é para mim, não, que coisa, elas estão completamente erradas. Porque elas estão desajustadas espiritualmente. Não procuraram conhecimento, desconhecem, falta compreensão, e aí começam a reclamar, achar que está injustiça, isso é injustiça. Tem gente que diz até que Deus está sendo injusto, né? E aí? Olha só o disparate quando você escuta alguém dizendo que Deus está sendo injusto comigo. Esse aí está no nível. Olha a falta de entendimento, de compreensão da vida. Não é só da existência, é da vida. Um pouquinho. Porque na vida a gente sabe muito pouco, mas a gente tem alguns resíduos, sabemos algumas coisas. Então veja. Então vê como a evangelização de espírito te esclarece muito mais essas poucas palavras que aqui estão. Deseja, olha só,
ele próprio escolhe o gênero de provas. Olha só, aí é o fato do Espírito, ok? E no fato do Espírito que vai ser dialogado com o guia espiritual, com aquele espírito especializado em processo reencarnatório, né? Olha, Ingrid, isso aí não coloca não, porque você ainda não está preparada. Não, isso aí não, esquece, deixa para a próxima, quando você tiver maiores conhecimentos, né? Porque o amigo espiritual ajuda, justamente para você não colocar um fardo que você não vai poder carregar. Porque os espíritos que fazem esse tipo de trabalho, eles são ministros de Deus, ministros de Jesus. Tá? Vamos falar de Jesus, ministros de Jesus. Né? Eles estão ali, aprovados por Jesus, para fazer esse tipo de trabalho. Não é à toa. Né? Não, fica aí, você vai resolver isso. Não, não é assim. Né? Como aqui. Aqui coloca uma pessoa que não entende nada no lugar que não deveria estar, porque está fazendo tudo errado. Né? Não preciso dizer aonde, né? Não vou falar aonde para não complicar. Né? Mas ali não. Aquele espírito é especializado. Quer dizer, aqui você encontra justamente o fato do espírito. Provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí então, aqui dispara tudo: planejamento reencarnatório, a memória existencial, não é? O mapeamento genético, tudo parte do fato do espírito. Veja como está tudo aqui. Personalidade, caráter. Tudo. Ambientação. Não, caráter não. Ambientação. Personalidade, caráter não. Ambientação reencarnatória. Ambientação reencarnatória. Você está satisfeita por ter nascido no Brasil? Sim, muito. Por que você saiu de Minas Gerais? Não precisa falar. Deixa pra lá. Vamos em frente. Minas é um lugar tão gostoso. Né? Eu posso falar porque viajei tanto por Minas. Mas vamos conversar com Emmanuel perante a reencarnação. Observem. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Aqui está a anterioridade e da onde nasce o fato do espírito. Está lá. Por que você ri? Por que você está rindo? Das asneiras que fizeste? Veja bem, coisas que não percebíamos anteriormente. Vamos em frente. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Está pautado no planejamento reencarnatório. Instrumentos para a evolução. Você concordou em tê-los ao teu lado na tua ambientação reencarnatória. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Aonde está isso? Na memória existencial, na ambientação reencarnatória. Então, não reclama do lugar onde nascestes, não reclama do local onde vives, não reclama daqueles que te cercam. São instrumentos para a tua evolução espiritual. Por que tu reclamas? Ele está te ajudando no aprimoramento dos sentimentos que tens. Por que reclamas? Porque acha que ele é ruim. Não, ele é bom. Deus permite que ele está ao teu lado, esse joio, para que você aprenda. Não seja impaciente, não seja intranquilo. Lida com este ser da melhor forma possível.
Não é ele que está precisando de você, pense assim, é você que precisou dele. Por isso ele está no teu processo reencarnatório. E tu concordaste. Tu sabias que isso ia acontecer? Fizeste um planejamento reencarnatório? Te liga no teu planejamento. Pensa mais no bem, positivamente, entre em ressonância com as leis divinas, e o teu guia espiritual vai te ajudar a relembrar o que está na tua memória existencial, que está diretamente ligada à tua personalidade. Então, estava pensando assim, por que eu estou numa cidade delinquente? Simples, que você é delinquente. Também, delinquente tanto aqueles que moram aqui. E daí? Está provando do seu veneno? Olha como se fazia. Agora tu experimenta o que está acontecendo. Todos. Como é que tu vai agir? Bezerra diz que todos que estamos na Terra são delinquentes. É Bezerra quem fala isso, irmão da mensagem. Nós estamos aqui porque todos somos delinquentes. Agora estou provando o que eu fiz, né? Um pezinho. Problema sério, né? Nós estamos tentando a cura, né? Vejam, isso aí. Alguma pergunta a respeito? Não. Vejam, isso são alguns detalhes que eu estou tentando mostrar do que se encontram nas mensagens dos nossos amigos, como Joana, como Emanuel, Bezerra, Viana de Carvalho e tantos outros, André Luiz, está tudo ali, mas precisava alguém trazer o despertar. Eurípides Barçanufo foi incumbido disso e trouxe. Reencarnação, capítulo 13, falei André Luiz, está aí Missionários da Luz. Esse livro é excelente para quem quer estudar realmente reencarnação. A reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho. Pormenores anatômicos imperfeitos são as injunções. Precisamos tê-las. Circunstâncias adversas são os contrastes, a educação de contraste. Ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. É a ambientação reencarnatória. Mas eu não gosto desse lugar. Esse lugar é muito ruim. Olha só quantos crimes. Mas é aí que você precisa aprender. Esse é um lugar escola para você. Aproveita. Porque nem todos esses professores que estão aí estão em todos os lugares. Mas esse lugar é o que é melhor para você. Até assim, né? Por que não? Por que eu não fiz a mesma coisa que os outros estão fazendo hoje? Hoje eu não faço. Tá, tudo bem. Eu mato, eu roubo, mas e lá no passado? Então, tá vendo? Aí tá, você tá naquele ambiente com aquelas criaturas. Qual a minha reação? Eu quero matar eles também? Ou eu tenho que ter tolerância e entender que eles estão no processo de aprendizado, que eles não conseguem, ainda estão na ignorância. Eu já entendi, eles ainda não. Você nasce nesses lugares onde existem determinadas coisas, por exemplo, onde tem muitos espíritos completamente canalhas, né? Ladrões, bandidos, ainda nessa fase espiritual, né? Se promoveram dessa maneira. Muitas vezes, aquele que nasce lá, né, já se sente, de certa forma, livre de todos aqueles espetáculos. E ele nasce lá para ser testado. É um teste para ele. É um teste para ver se ele realmente tem aquilo intimamente gravado, marcado no sentimento. Então ele nasce no meio de uma comunidade dessa aí, onde só tem bandido. E ele nasceu ali porque ele também se achou capaz de resistir àquilo tudo e de se promover. Não deixar se levar por aquilo. É um teste. Você vai ser testado. Eu tenho uma conhecida que ela educou a família, os filhos e os netos, toda numa comunidade,
não é muito violenta, mas infelizmente tem coisas lá que não são muito positivas, né? Então, nenhum da família teve tendência para se associar a nada que fosse então nós temos que ilícito. nós temos que entender que tudo o que acontece à nossa volta é para o nosso aprendizado. Ou está nos testando. Você não disse que era bonzinho? Então eu vou te testar agora. Eu falei bonzinho. Lembra que na vez passada eu falei bonzinho? Você é bonzinho e tudo? E falei que era de remédio, o que eu estava falando? Eu esqueci-me de apresentar isso no início. Vou apresentar agora que eu falei bonzinho. Está aqui. É remédio. Eu tenho esse livro. Tem? Tem. E você leu isso aqui mesmo? Muito tempo. Mas você teve os tropeços, né? Depois eu te conto, eu não conto para ninguém agora. É remédio que fala isso. Precisamos combater nossa tendência de ser bonzinhos. Ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Isso é coisa que eu não faço mais. Mas não faço mesmo. A Valéria pode achar ruim, mas ela sabe que eu não faço. Remédio. Lembra que da vez passada nós falamos, aí eu peguei e trouxe o livro, porque eu havia dito da vez passada e disse que era de remédio, tá aí. É interessante, né? Porque aí evidentemente que há de se ter bom senso, né? Isso que eu ia colocar. Há de se ter bom senso, né? Mas você pode, um exemplo, né? Eu tenho determinada atitude, mas você também está assumindo, se aquilo não der certo, a responsabilidade daquilo que você está fazendo. É isso. Então tem que ter bom senso. Sim. Para você não ser irresponsável. Por isso, o mapa de provas úteis, organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. O que é um mapa de provas úteis? O que é um mapa de provas úteis? É o planejamento? Planejamento reencarnatório. É o planejamento reencarnatório. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência. Se organizou lá, no plano espiritual, né? Para o teu reencarne. Como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. O que ele quer dizer aqui? Como o apontamento dos aprendizes nas escolas comuns? Aquilo que é necessário realizar. O que o aluno faz, os aprendizes, né? Quando ele tem dúvida, quando ele fica na incerteza, ele vai lá no caderno de apontamento, não são? Verificar, deixa eu ver que fórmula é essa. E é isso mesmo. Vai no livro, não é assim? Pois é. E aonde você vai buscar? Aonde você vai? Você vai buscar na memória existencial. Então você tem que estar preparado, preparada, de maneira consciente, com pensamento elevado, para conseguir buscar na memória existencial. Porque se você não tiver bem preparada, você não recebe ajuda do teu guia espiritual, ele te ajuda a relembrar. Sim. Eis a questão. E muitos espíritas não sabem disso. Sim, com ajuda. Não sabem disso. Ah, Deus me ajuda. Sim, Deus te ajuda. Né? Deus te ajuda. Fica sentado aí à espera da ajuda. Você tem que fazer por onde? Toda ajuda que nós desejarmos, temos que fazer por onde? Merecermos, buscá-la. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Está aqui. Quando eu digo que tudo o que está na evangelização do Espírito estão nas obras da codificação, nas obras que vieram de André Luiz, de Emmanuel, aí está. Nós é que não conseguimos captar. Aí a necessidade da terceira fase trazida por Eurípides Barçanufo. Vamos penetrar mais um pouco. Se aprofunde em reencarnação que você vai entender o resto. Então, a gente lia isso, mas não entendia. Pois é. Agora a gente associa. Agora você entende. Sim. Por isso que você está melhorando. Por isso que você melhorou. Eu também. É, mas é uma realidade. Sim.
não podemos dizer que não. Olha aqui. Agora que nós vamos entrar realmente mais profundamente, vamos conversar muito mais, porque vamos entrar nas etapas do processo reencarnatório. Deixa eu ver. Ainda temos alguns minutos. Mas se quiser, podemos ficar aqui até meio-dia, 1 hora. Mas vamos assistir um vídeo daqui para diante. Conhece essa moça? Não conhece, né? Onde estou? Sinto que estão me procurando. Realmente, estou procurando ela. Quem procura essa moça? O moço que está aqui nesse livro, ensinando André Luiz. Chama-se Silas. Ah, sim. Ele está procurando ela, né? A mãe de Silas desencarnou, antes dele ser Silas. E ele vivia com o pai. Vou resumir. Ele vivia com o pai. O pai arranjou uma outra esposa que passou a viver com ele. Mas o Silas, antes de ser Silas, não gostou desse trabalho. E ele, então, começou a dar contra. E arranjou uma forma de fazer com que o pai ficasse revoltado com essa senhora, que ele tinha admitido como esposa. E a envenenou, a matou. Porque Silas armou de tal forma que fez com que o pai envenenasse essa mulher. Nossa. E ela morreu. Hoje, naquela altura do livro, pelo menos, não sei agora como está, mas naquela altura do livro, ele tinha um problema sério. Por quê? Porque ele já podia ter passado para um plano superior a nosso lar. Ele já tinha conhecimento suficiente, sentimento suficiente, que ele podia estar num plano mais alto. Mas ele tinha uma dívida, justamente com esse espírito que havia sido a esposa do pai dele, praticamente sua madrasta. E ele não a encontrava de jeito nenhum para poder reencarnar com ela e resgatar esse compromisso. Aí André Luiz pergunta-lhe: mas os amigos espirituais não podem te ajudar? Não podem? Sim, eles sabem aonde ela está, mas quem tem que encontrá-la sou eu. Ele não recebia ajuda, era ele que tinha que encontrá-la. Está no livro. Vamos ver esse fato narrado pelo nosso querido. Vamos ler aqui primeiro. André Luiz, vamos refletir sobre a história de Silas, instrutor de André Luiz em nosso lar. Vamos intimamente sentir e analisar as dificuldades que poderão nos impedir de avançarmos para um mundo mais evoluído. Ok? Vamos ouvir esse moço aqui. Eu me lembro de uma frase do Chico que só agora está fazendo sentido para mim. O Chico dizia assim: já que nós estamos encarnados, vamos ficar o máximo possível. É tão difícil encarnar. É tão difícil. Tanta coisa teve que conjugar. Não basta você estar lá no mundo espiritual e falar: eu quero encarnar, agora eu vou resgatar tudo. Não é assim não. No livro Ação e Reação, o Silas está há 20 anos esperando. Sabe por quê? Porque a alma que ele precisa resgatar os débitos com ela, ele não a encontrou. Ele não sabe onde ela está. E o André Luiz pergunta: mas não é possível, Silas? Será que os nossos benfeitores não sabem? Eles sabem. Mas André, os benfeitores não podem resolver nossos problemas por nós. Dizem eles que faz parte da minha colheita experimentar a dificuldade em encontrar o meu adversário. Já estava tudo programado.
Todo mundo esperando uma criatura. E sabe qual foi o caso? O pai era um advogado, muito bem sucedido, com muitas posses, uma mãe muito bondosa, e o filho, que era o Silas. Formou-se, mas não precisava trabalhar, resolveu ser solteirão, mas o problema dele era com posse, muito apegado à posse. Quando a mãe desencarnou, ele logo ficou tão preocupado com a herança que até o pai assustou, e ficou ali aguardando o pai para herdar tudo. Acontece que o pai, com 65 anos, casou-se com uma jovem de 32. E ele, agora assustado com a perspectiva de ter que dividir a herança com a nova esposa do pai, assassinou-a, envenenada. Ok. A mãe está disposta a reencarnar para ajudá-lo. Ele já está pronto. O pai já topou. E a madrasta? 20 anos não encontrava ela. Não encontra. E ele contava isso para André Luiz chorando. Tudo que eu quero é encontrá-la para nascer logo e fechar essa fatura que eu preciso subir. Imagina um espírito que tinha décadas e décadas de serviço prestado nas regiões infernais, um espírito nobre, mas que não conseguia subir porque tem esse vínculo que precisa levar. Porque a gente não entendeu ainda que eu não firo ninguém, eu só firo a mim mesmo. Toda vez que eu prejudico alguém, eu estou ferindo a mim mesmo. Para me curar, eu preciso ajudar a quem eu prejudiquei. Ajudar. Olha a complexidade disso. Então estar encarnado é uma bênção. Agora eu acordo todo dia e faço prece por todos os parentes difíceis. Deus, muito obrigado. E começo a citar nominalmente. É uma bênção ter um parente difícil. É uma bênção. Vocês viram que ele falou que Silas assassinou. O Silas foi o mentor. Não foi Silas que assassinou. Quem assassinou realmente foi o pai. Mas ele falou ali justamente porque Silas é que promoveu essa situação. Assim está no livro. Quer dizer, praticamente foi ele que assassinou. Porque se ele não tivesse induzido o pai a fazer o que ele fez, porque ele começou a falar mal da senhora, né? Dizendo, inclusive, se não me falha a memória, que ela estava o traindo. E não era verdade. O Silas criou uma história, o pai ficar com raiva dela e matá-la. Veja, por causa da ambição, olha a materialidade aí funcionando. Vê? E agora ele está lá. Poderia estar num mundo melhor, está em nosso lado. E ela deve estar se escondendo dele. Ela não deve estar se escondendo, mas ela está num lugar que ele não sabe aonde. E ele que tem que saber, ele que tem que achá-la. Essa história, né? Ela dá ensejo essa história ela dá ensejo a algumas reflexões, né, interessantes. É possível, né? É possível que a prejudicada, né, entre aspas, esteja até numa condição evolutiva superior a dele. É possível. É possível. Ele com essa preocupação toda, cogitando, né, de auxiliá-la, talvez ele não esteja nem em condições de prestar-lhe maior serviço. Né?
Mas ele tem que se reconciliar com ela, ele tem que encontrá-la. De alguma forma. E se ele também não encontrou até então, é porque o momento azado não se apresentou. Ele não achou uma forma, uma maneira, né? Enfim, um caminho através do qual ele possa encontrar. E você viu ali, né, dizendo, está no livro realmente, né, que os benfeitores sabem, mas não podem ajudar. Não devem, porque é alguma situação que ele precisa sofrer para o aprendizado dele. Né? Agora é possível que de repente ela possa estar até numa situação melhor que ele, não sei, né? A gente não sabe. Né? E a atuação dele, na minha opinião, foi assaz perniciosa, né? Porque ele, ao induzir o pai, mediante intriga, ao assassínio, né? Talvez tenha sido até mais grave que se ele mesmo tivesse envenenado a madrasta. Ele induziu o outro, né? Ao crime, ao homicídio, né? Interessante. Muito bem. E nós vamos então parar por aqui, porque chegou a nossa hora. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Estejam à vontade, rapidinho. Ninguém quer falar nada. Todo mundo entendeu tudo. Que beleza. Vou trazer um questionário no próximo encontro. Não sabia. Entendemos tudo. Vamos então agradecer ao Pai, a Deus, esses momentos. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer esse momento. Queremos te agradecer esse momento, Mestre, e te pedir que nos ilumine no melhor caminho a seguir. No melhor caminho a seguir diante das ocorrências que nos cercam, diante dos fatos que estão sendo consumidos. Ajuda-nos, Jesus. Permita que tenhamos a oportunidade do esclarecimento espiritual para que os nossos passos possam ser os melhores para o nosso aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos, que nos envolvem, que nos ajudam, que nos abraçam. Muito obrigado, queridos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.